ouviu falar de democracia líquida? Não, líquida, como é que é a líquida? Tipo, tu cria um aplicativo com a tecnologia de blockchain, tá ligado? E aí você pega o voto como se fosse uma unidade de poder. E essa unidade de poder tu pode distribuir para um representante dentro do aplicativo, entendeu? E esse representante ele pode usar o teu voto para decidir as coisas que precisam ser decididas na estrutura burocrática. Você sinaliza ele como é que você gostaria que fosse a votação dele. Não, você põe ele como seu representante mesmo. E o voto que ele colocar no aplicativo conta como o seu voto, porque você colocou ele como representante. Eu votei nele nas urnas. Fui lá na urna lá, votei nele. O Monark votou, você votou, ele foi eleito. Tá certo. Então agora ele tá eleito lá. E aí ele vai agora decidir por nós as coisas que ele tem que decidir. Então, vamos lá. Ele vai decidir hoje... Orçamento Quatro anual. paradas. 4 paradas ele vai decidir hoje. A primeira eu sei lá, não sei o que eu penso, então ele decide. A segunda eu concordo com ele. A terceira eu também não sei, mas a quarta eu quero que vote assim. Então, se ele não votar assim, na verdade, se ele não tiver inclinado a votar assim, eu tiro o meu poder representativo dele e eu mesmo voto assim. Naquele vota Mas específico. aí você vota no lugar dele? Não, ao invés você dele? clica no aplicativo Não, tá na certo. resolução que você quer, sim ou não. Tá É certo. isso. Mas no final, naquele dia, ele recebeu lá 500 votos de um jeito, 300 do outro, 500 a favor, 300 contra. Ele tem que ir nos 500 ou ele pode decidir o que ele quiser? Não, ele Não. vai decidir o que ele quiser, ele quiser. só que... Ele tem uma sinalização sua. Não. Ele decide o que ele quiser, só que se você decidir o contrário, ele perde o poder da decisão dele. Por exemplo, ele representa... Ele perde o poder da decisão dele. né? Por exemplo, ele representa 1 milhão de pessoas. Não, entendi. Isso aí é um bagulho que, assim, a gente na prática ia ter... tem quantos eleitores no Brasil? A gente ia ter o número de eleitores do Brasil de votos possíveis. Mas aí você tinha que dar um peso para cada deputado. Cada deputado ia ter um peso diferente de acordo com o poder que ele teve lá atrás, recebido. Exato. Cada deputado tem o poder de quantas pessoas clicaram para ser representante, para ele representar ele naquele voto, entendeu? E, por exemplo, o cara votou, sei lá, legalização da maconha. É uma pauta que eu gosto, é simples. Sim ou não? Eu sou a favor, óbvio. Só que eu coloquei no meu aplicativo, para me representar, um deputado que é contra essa parada. Só que as outras coisas que ele faz, eu concordo. Então eu deixo ele votando lá, eu não ligo para essas outras coisas. Só que nessa específica, tá rolando a votação, ele votou contra, só que eu votei a favor. Aí imagina que ele tem 1 milhão de pessoas que colocaram ele como representante. E aí ele votou contra. Só que metade das pessoas que colocaram como representante foram no aplicativo e votaram a favor. Daí o peso dele, que seria de 1 milhão de votos, virou 500 mil votos. Nessa como se fosse... votação Mas o que eu tô específica. dizendo, mas aí você teria que mudar, porque hoje os caras não têm peso a votação deles. Não, teria que é mudar um voto. tudo. Tem Teria que que mudar mudar tudo. tudo. É como se todas as votações fossem plebiscitos com xerifes. Eu gosto da ideia de plebiscito para certos temas. Eu tenho medo desse sistema, é o seguinte, porque quem que vai participar? Todo mundo vai participar? Todo mundo vai Todo mundo participar, vai participar. menos quem não quiser. E a outra coisa é o seguinte, tem que ter um sistema tal que o cara saiba também o custo. Porque é o seguinte, vamos aumentar o Bolsa Família de 300 para 800 reais? Acho ótimo. Mas e aí? O dinheiro vem de onde? Não, com Entendeu? certeza. Então tem que ter só um pouco dessas coisas. Porque pode ter umas votações que acaba indo para um lado que Populista não é da coisa. Populista, entendeu? Mas a gente tem que confiar na população, eu acho. Mas assim, em tese, Bom, esse é um problema, porque olha só. eu que sei porque onde eu gasto meu dinheiro o nosso também, né? questionamento qual é? Os mandatários eleitos são ruins, porque a gente escolhe maior. Aham. Não só isso. Tá Porque certo? o Então, sistema- a minha não, mas não é só preocupação isso, cara. se você Não é traz porque para o só tema de- específico, será que isso não amplifica o problema? Não acho. É isso só que a gente tem que pensar. Por isso que eu acho que o plebiscito, eu gosto da ideia de começar com alguns plebiscitos, porque você treina, você faz o exercício do negócio, entendeu? E põe mais gente para participar. Então, vamos fazer um plebiscito aí. Vamos votar pelo fim do dinheiro público para partido político? Vamos. E aí, vamos lançar esse plebiscito? E Vamos. aí, com esse plebiscito, chegar lá no Congresso e falar aí. Porque esse é um tema que é difícil eles votarem. Porque é contra o interesse deles. Mas vamos tirar tira o Congresso dessa jogada. Dá o poder para a população. O Congresso está indo contra, a população vai lá pessoalmente e fala: pô, o meu representante não está votando como eu quero. Então, nesse voto aqui, foda-se meu representante. O que vai contar é o que eu quero. Entendeu? Pensa, por que a política é representativa hoje em dia? Porque lá em 1500, quando você queria passar uma decisão, por exemplo, Você derrubou 3 vezes e botou no mesmo lugar. eu e o Igor e você aqui, a gente tem uma cidade. E aí a gente tomou uma decisão, só que a gente vai comunicar pro nosso cara lá, que é presidente lá em Washington. Como que a gente vai fazer?
tem que... A gente chegar a uma decisão muito difícil sem tecnologia naquela época. Tinha que conversar Exato. com todo mundo. E aí depois tinha que pegar isso, mandar de cavalo. Ia demorar meses pro cavalo chegar em Washington. E aí sim o cara ia saber... Ou seja, isso impossibilitava a governança. Mas a gente acabou com essa limitação agora com a tecnologia. A gente consegue mandar uma mensagem para Washington agora, instantaneamente. A gente consegue se reunir milhões de pessoas virtualmente. O que eu tenho medo, Monarca, é o seguinte, é porque quando o cara vai tomar uma decisão, ele vai fazer algumas coisas, talvez, e vai ter que deixar de fazer outras por causa disso. Eu acho que o fato da gente ter um parlamento é uma evolução. Mas a gente vai ter o parlamento nessa questão. Você vai ter os caras que vão ser eleitos para representar. A questão é que você não vai ter que esperar 4 anos para eleger eles. Você pode eleger eles instantaneamente. Entendeu? Esse negócio de ter 4 anos é porque, porra, imagina você ter que de toda hora mandar vários cavalos para fazer as eleições. Mas o não problema dava. é que você vai tornar tudo plebiscitário. Tudo quem vai decidir é a maioria. Isso é, assim, tem que ter cuidado, né? Mas não é já assim? Em tese, não, né? Porque tem caras que defendem as minorias já. Senão tudo é a maioria. Então, a maioria sempre vence. É claro que a gente vai ter Você a entendeu? constituição desse sistema que vai falar assim, ó, você não pode passar, não pode nenhuma lei passar que afete esses direitos humanos. A gente vai ter um sistema que vai basear a forma com que a gente chega nas decisões. E esse sistema tem que ser bem feito. Essas regras elas têm que ser bem feitas. Tem que ser perfeito. E você, por exemplo, tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Sim. Todo mundo, quer dizer... Não estamos falando de algo para implementar amanhã. porque não Por dá. isso é que Mas eu em 10 gosto do anos dá. conceito da gente começar com plebiscito. Tem É muitos legal, temas é legal. que são relevantes, falou, ó, Legal. e especialmente Plebiscito é muito esses legal. temas que a gente falou aqui agora, que é o seguinte, a turma que tá lá, por exemplo, fosse fazer uma reforma política, eu faria algumas coisas. Dinheiro público acabou. Montar partido, quem quiser monta. As coisas básicas, tem que ter lá 100, vamos arredondar para 100, tiro esse 1, entendeu? Coisas mínimas, Tudo online, básicas. tudo digital. E digital básico que pode fazer, que ir registrar no cartório, tá feito e pronto. Se uma empresa, se um cara ali, junto com outro amigo e mais 2, conseguem criar uma porra de um sistema de blockchain, como é que o governo não consegue? Exato. Então, Porra. assim, aí você começa a dizer o seguinte, porque são regras. O que a gente tem que fazer? Essas regras é para a gente ter, no ambiente político, o livre mercado funcionando. Qual é o nosso problema? No ambiente político não tem o livre mercado. E quem determina as regras são os caras de lá de dentro. Então, é aquilo que eu falei, é a mesma coisa. Vamos montar uma padaria aqui? Vamos. E nós vamos já fazer um sindicato e vamos determinar quais são as regras para abrir padaria. Só pode abrir padaria se for para abrir no Brasil todo. Padaria vai ter que ter no mínimo 50 funcionários. Padaria pequenininha não recebe dinheiro, só a gente que recebe. E eu ainda vou te falar quanto que recebe. Quanto que recebe? Ou seja, ninguém vai querer montar padaria. Seus problemas acabaram. No dia seguinte você põe o sanduíche no preço que você quer. Exatamente. Então, assim, no Brasil é um pouco isso. Aí o cara põe, quem é que ele põe de candidato? Quem ele quiser. Não tem o outro para competir mesmo.